Podcast A Casa do Penhasco, da escritora Agatha Christie. Vozes: professoras Tatiana Guerra e Vanessa Castro. Capítulo 14: O Mistério do Testamento Desaparecido. Voltamos direto para a clínica de repouso. Nick pareceu um tanto surpresa ao nos ver. Sim, mademoiselle, disse Poirot respondendo ao olhar da jovem. Fui e já voltei. Para começar, gostaria de dizer que pus seus papéis em ordem. Está tudo perfeitamente arrumado agora. Acho que já era hora, falou Nick sem conter um sorriso. O senhor é muito organizado? Pergunte ao meu amigo Hastings aqui. Ela se virou para mim com um olhar curioso. Detalhei a ela algumas peculiaridades de Poirot. Sua exigência por torradas feitas com pães perfeitamente quadrados e ovos fritos de tamanhos idênticos, além de sua repulsa ao golfe por ser um jogo caótico e sem forma definida. Poirot abriu um sorriso. Hastings faz tudo parecer tão interessante, disse ele assim que terminei. Mas é a mais pura verdade. Imagine, mademoiselle, que eu até hoje tento convencê-lo a dividir os cabelos ao meio, em vez de penteá-los assim de lado. Veja como ele fica com um ar todo desengonçado e assimétrico. Então o senhor não deve aprovar o meu penteado também, comentou Nick. Sempre penteio de lado, mas deve gostar de Fred, que divide os cabelos ao meio. Vim até aqui para tratar de um assunto sério, cortou Poirot. Não consegui encontrar o seu testamento, mademoiselle. Mas isso tem mesmo tanta importância? Afinal, eu não morri e testamentos não servem para muita coisa até que se morra, não é? Sim, é verdade. Ainda assim, gostaria de analisar esse seu testamento. Tenho várias teorias a esse respeito. Pense, mademoiselle. Tente se lembrar de onde o deixou, onde o viu pela última vez. Não o teria guardado atrás do painel secreto, por acaso? Como é que é? A senhora Ellen comentou que há um painel secreto na sala de visitas ou na biblioteca. Parece que ela já trabalhou na Casa do Penhasco quando era jovem e ficou sabendo desse compartimento secreto por uma cozinheira. É a primeira vez que eu ouço falar disso. Acho que meu avô poderia saber, mas nunca me falou nada. O senhor tem certeza de que Ellen não está inventando tudo isso? Não, mademoiselle, não tenho certeza de nada. Essa Ellen me parece ter algo de estranho, devo dizer. Eu não a acho nada estranha. O marido William é um palerma e o filho deles é meio bruto, mas Ellen é uma boa pessoa. É a dignidade em pessoa. A senhorita a liberou para ver a queima de fogos ontem à noite, mademoiselle? Claro, como sempre. Eles terminam o serviço depois. Mas ela não saiu mesmo assim. Saiu sim. Como tem certeza, mademoiselle? Bom, acho que não tenho, na verdade. Eu a liberei e ela me agradeceu. Então presumi que ela tivesse saído para ver os fogos, só isso. Muito pelo contrário, ela ficou dentro da casa. Mas que estranho, ela nunca deixou de sair para ver os fogos. Ela disse por quê? Ela não me contou o verdadeiro motivo. Disso tenho certeza. Nick olhou para ele com um ar intrigado. E essa história do painel secreto? Acho isso muito estranho e difícil de acreditar. Ela mostrou onde esse painel ficava?
Ela disse que não se lembrava. Deve estar ficando maluca, pobrezinha. Ela é mesmo uma boa contadora de histórias. Também comentou que acha a Casa do Penhasco um lugar um tanto sinistro. Nick estremeceu um pouco. Nisso, talvez ela tenha razão, disse Nick. Eu mesma sinto isso às vezes. Ela arregalou os olhos e seu rosto foi tomado por expressão sombria. Poirot se apressou para mudar de assunto. Enfim, vamos voltar ao que importa, mademoiselle. O testamento. Os últimos desígnios de Magdala Buckley. Foi isso mesmo que eu escrevi, disse Nick com certo orgulho. Lembro que tirei isso de um livro que li. Não usou um modelo padrão? Não tive tempo para isso. Eu estava de saída para fazer minha cirurgia. E o Sr. Croft me disse que esses modelos são muito perigosos, que era melhor fazer um testamento simples, sem tentar ser técnica demais. O Monsieur Croft? Ele estava junto? Sim, foi ele quem me perguntou se eu já tinha feito meu testamento. Disse que se eu morresse em... Como é mesmo? Intestada, sem ter feito seu testamento. Expliquei. Isso mesmo. Ele disse que se eu morresse intestada, o governo acabaria ficando com quase tudo, o que seria um desperdício. Mas que gentileza do prestativo Monsieur Croft. Ah, foi sim, afirmou Nick enfática. Ele pediu para que Ellen e seu marido assinassem como testemunhas. Aliás, mas é claro, como eu sou idiota! Nós dois olhamos para ela muito intrigados. Mas que idiota! Não sei por que fiz vocês ficarem procurando aquele papel na Casa do Penhasco. O testamento está com Charles, é claro. Meu primo Charles Vesey. O Sr. Croft me disse que eu deveria deixar aquilo com um advogado ou em um cofre de banco. E aí achei que Charles seria a melhor opção. Peço desculpas pela minha cabeça. O documento está com Charles. Se quiserem dar uma olhada, podem pedir para ele. Não sem a sua autorização por escrito, observou Poirot abrindo um sorriso. Nick pegou um pedaço de papel de um bloquinho ao lado da cama. O que devo escrever para ele entregar logo o peixe ao gato? Caí na gargalhada ao ver a surpresa de Poirot. Ele ditou algumas palavras que Nick anotou com toda obediência. Muito obrigado, mademoiselle, disse Poirot enquanto pegava o papel. Aliás, suas flores são lindas. Não são? Fred trouxe os cravos, George as rosas e Jim Lázaros os lírios. E veja só isto aqui. Ela tirou um papel que cobria uma cesta grande, cheia de uvas de estufa. A expressão de Poirot mudou e ele deu um passo firme adiante. Já comeu algumas delas? Não, ainda não. Então não coma. A senhorita não deve comer nada trazido de fora, mademoiselle. Nada, entendeu? Exclamou sem reação, perdendo pouco a pouco a cor do rosto. O senhor acha que ainda estou em perigo? Acha que ainda estão tentando me matar? Murmurou. Ele a pegou pela mão. Aquele pálido rostinho assustado sobre o travesseiro ficou gravado em minha mente assim que deixamos o quarto. Poirot olhou para o relógio. Ainda temos tempo para pegar o Monsieur Vesey em seu escritório antes que ele saia para almoçar. Ao chegarmos, fomos levados até o escritório de Charles Vesey, sem demora. O jovem advogado se levantou para nos cumprimentar, com seu estilo formal e apático de sempre. Sem maiores delongas, Poirot entregou a carta que Nick havia escrito. Ele a leu e olhou para nós com ar perplexo. Perdoe-me, mas acho que não entendi bem o que isto quer dizer. Nesta carta aqui, disse Vesey, batendo no papel com a unha.
Ela me pede para entregar ao senhor um testamento feito por ela, que deveria estar sob meus cuidados desde fevereiro passado. Isso mesmo, monsieur. Mas ninguém me entregou nenhum testamento, meu caro senhor. Até onde sei, minha prima não tem testamento. Fiquei sabendo que ela mesma escreveu os termos em uma folha de papel e depois enviou para o senhor. O advogado balançou a cabeça. Nesse caso, só posso dizer que nunca recebi nada. Após uma breve pausa, Poirot se levantou. Nesse caso, monsieur Vise, isso é tudo. Deve ter ocorrido algum engano. Ele também se levantou. Saímos. E lá se foi nossa pista, comentei eu assim que voltamos para a rua. O monsieur Vise me parece alguém que sabe blefar. Mas uma coisa está clara, ele não vai dar nenhum passo atrás da posição que tomou. Ele afirma que nunca recebeu o testamento e não irá nos dizer qualquer outra coisa. Bom, e o que vamos fazer agora? Vamos falar com Monsieur Croft. Quero ouvir o que ele se lembra de toda essa história. Parece-me que ele esteve muito envolvido no assunto. É um enxerido, o tipo de homem que gosta de resolver os problemas dos vizinhos. Esse tipo de atitude me parecia ser mesmo típica do Sr. Croft. Ele era aquele tipo metido a sabe tudo, que apesar de bondoso, sempre acaba irritando todo mundo. Nós o encontramos mexendo em uma panela fumegante na cozinha. Um cheiro delicioso se espalhava pelo pequeno chalé. Ele logo deixou a comida de lado, claramente ansioso para falar sobre o crime. A Sra. Croft nos recebeu calorosamente e logo perguntou sobre Nick. Devo dizer que ela me agradava muito mais do que o marido. Ah, pobrezinha! Disse ela. Então ela está em uma clínica de repouso? Mas é claro, ela deve ter ficado muito abalada. Que história horrível, Monsieur Poirot. Terrível mesmo. Uma moça inocente ser morta assim. Não estava sendo fácil chegar ao assunto da nossa visita. Os dois não paravam de falar e queriam saber tudo sobre o ocorrido. Os pais da pobre moça morta viriam para cá? Quando seria o funeral? Haveria alguma investigação? O que a polícia disse? Eles já tinham alguma pista? Depois de respondida todas as perguntas, os dois insistiram que almoçássemos com eles. E só conseguimos escapar graças a uma desculpa que Poirot inventou, dizendo que precisávamos ir embora logo para almoçar com os chefes de polícia. Isso, por fim, ocasionou uma breve pausa, e Poirot pôde fazer a pergunta que queria. Mas é claro, respondeu o Sr. Croft. Eu me lembro de tudo. Acho que foi logo quando a gente se mudou para cá. Eu me lembro sim. O médico disse que ela estava com apendicite. E provavelmente não era nada demais, interrompeu a Sra. Croft. Esses médicos vivem querendo abrir as pessoas. Aquilo não era um caso para cirurgia. Eu só perguntei se ela já tinha feito algum testamento, disse o Sr. Croft. Mas foi mais por brincadeira do que qualquer outra coisa. E aí, ela fez um na hora mesmo. Até falou de pegar o modelo no correio, mas eu disse que era melhor não. Um homem me contou uma vez que esses formulários podem dar problemas. Além disso, o primo dela é advogado. Ele poderia fazer uma versão final depois que ela ficasse melhor. Foi só uma precaução mesmo. Quem assinou como testemunha? Ellen e o marido dela. E depois, o que foi feito com o documento? Nós o enviamos por correio ao Sr. Vise, o tal advogado. Eu mesmo deixei o documento na caixa de correio, que fica bem ali, ao lado do portão. O Monsieur Vise disse que não o recebeu. O Sr. Croft pareceu ficar surpreso. Felizmente, isso não importa, já que a Mademoiselle não deve morrer tão cedo mesmo. Logo depois, enquanto descíamos para o hotel, Poirot se virou para mim e disse:
Quem está mentindo? Croft ou Charles Weasley? Confesso que não consigo imaginar por que o Monsieur Croft tentaria mentir. Ele não teria nada a ganhar escondendo o testamento. Ainda mais porque foi ele quem a ajudou a fazê-lo. Por outro lado... Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Poirot disparou. Fiquei contente ao ver o Monsieur Croft cozinhando quando chegamos. Ele deixou a marca do dedão e do indicador engordurados na ponta do jornal que forrava a mesa da cozinha. Consegui arrancar esse pedaço sem que ele visse. Vamos mandá-lo para o nosso velho amigo Inspetor Japp da Scotland Yard. Talvez ele possa descobrir alguma coisa interessante com isso. Como o quê? Sabe, Hastings, não consigo evitar uma certa sensação de que talvez o nosso caro Monsieur Croft seja um pouco bom demais para ser verdade. Mas agora, vamos, estou faminto.